Paz, meus irmãos. Espero que estejam todos bem. Vamos ficar de pé um pouquinho? Você está na eminência de ouvir a palavra do Senhor. Você está na eminência de ouvir a voz de Deus para o seu coração. É nessa hora que você vai se colocar diante de Deus, dizendo assim: Senhor, fala ao meu coração. Diga: eu quero escutar a voz de Deus. Então ore nesse sentido. Pai, obrigado. Obrigado pela nova oportunidade que o Senhor nos dá. Como queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz mais uma vez. Como ansiamos, Senhor Deus, ser instruídos pela Tua palavra, quanto à Tua vontade para a nossa vida, quanto à Tua vontade para a Tua igreja. Senhor Deus, que hoje à noite, eu, Clérfison, possa ser, Senhor Deus, a voz do Senhor hoje. Que o Senhor me use, que o Teu Espírito me encha, e que as palavras da minha boca, Senhor Deus, possam proclamar aquilo que o Senhor quer. É isso, Senhor Deus, que desejamos na noite de hoje. E em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. Pode sentar. Já tome sua Bíblia em mãos. Já abra lá em Efésios 5, que vai ser um texto que a gente vai falar muito. Meu irmão, Jesus, ele é um ser, Deus, ele é um ser relacional. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles vivem em uma harmonia relacional perfeita. E ao criar o ser humano, Ele colocou isso no coração humano. O ser humano também é um ser relacional. Nenhum ser humano vive só. Mas só que Deus, na sua grande vontade, Ele colocou no relacionamento humano o cerne do relacionamento que Ele quer conosco. Deus, Ele criou o homem, criou a mulher, para que eles pudessem se relacionar, criou os outros seres humanos para que vivessem em sociedade, e que nessa relação refletisse quem Deus é, e a harmonia da relação que Deus tem. Então o ser humano é um ser relacional, e através do seu jeito com as outras pessoas, deve refletir quem Deus é. E é muito legal entender isso, porque nos questiona o que é que a gente tem feito a respeito disso. Será que você é um cara que é brigado com todo mundo, brigado com os seus vizinhos? Será que você é uma pessoa que desdenha daquele que está na rua, pobre, maltrapilho, em situação de rua? Do drogado, daquele alcoólatra que vive jogado na rua? A sua relação com o próximo, ela reflete Deus. Ela deve refletir Deus. Existe uma música de Onde Está Deus, o nome, Eli Soares. É uma música belíssima. E ele traz uma reflexão, eu vou falar um trecho dela aqui para vocês. Ele diz assim, ó: se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, onde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, onde está Deus? Se eu não consigo perdoar quem me ofendeu, onde está Deus? A alma lá fora, ela chora. Onde está Deus? Isso me pegou, essa música me pegou de jeito. Porque cada vez que alguém faz essa pergunta lá fora,
onde está Deus, Deus olha para mim e faz: onde é que eu estou? O que é que eu quero dizer aqui? Quero dizer que a sua relação com aquele que está lá fora, seja em qualquer situação, ela deve refletir quem Deus é. Onde está Deus? O mundo pergunta. E você, que se gaba de conhecer a Deus, de dizer que Ele é seu salvador pessoal, não é assim que dizemos? E você que tem essa relação com Deus, como é que você pode responder a pergunta de quem está lá fora, perguntando: onde está Deus? Onde está Deus é a pergunta que ecoa. Mas, meu irmão, nessa introdução que questiona a nossa relação com Deus, porque a Bíblia diz que se eu não amo meu irmão a quem vejo, como é que eu posso dizer que amo a Deus, o qual não vejo? Nesse questionamento de que as relações demonstram ou podem demonstrar a Deus, o Paulo, ele chega numa questão e disse: é um grande mistério. Ele vai dizer: isso é um grande mistério. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 32, ele diz o seguinte: grande é esse mistério. Parar só nessa primeira parte. O que o Paulo está falando é dizer assim: eu não consigo entender ou compreender plenamente. Porque esse é o mistério. Paulo entendia tanto que ele vai escrever, né, a partir do versículo 22, a respeito da relação entre homem e mulher, mas nas entrelinhas, mas eu poderia dizer de uma forma até clara, o relacionamento entre Jesus e a noiva dele. E é aí que eu queria tomar isso para a gente e começar falando a respeito desse grande mistério para a igreja, porque nós fomos chamados para buscar a Deus, nós fomos chamados para justamente encontrar ao Senhor, mas Deus, Ele tem gerado, mas como Deus tem gerado essa busca do primeiro mandamento no nosso coração? Recorde comigo que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E como ele tem gerado isso? E Paulo, nesse texto, nesse conselho que ele dá aqui de Efésios 5, de 22 a 32, ele vai falar a respeito dos maridos e esposas, tem como base o grande mistério que sustenta o relacionamento entre Jesus e a sua igreja. E é aqui que eu queria falar com vocês. Esse primeiro questionamento era um questionamento entre você e as relações com o mundo, as relações com as pessoas. Mas para hoje, depois desse questionamento, eu queria ater entre você, a igreja do Senhor, e o Senhor Jesus Cristo. Existe um mistério nessas partes das Escrituras que precisamos buscar a entender, para que assim possamos andar nas verdades que o próprio Paulo compartilha nesse texto. Como compartilhamos no versículo 32, ele diz: grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Ele sugere aqui que os relacionamentos entre maridos e mulher, eles são apenas um reflexo do relacionamento que temos com Jesus. E esse reflexo, essa sombra, ou essa alusão que o relacionamento entre homem e mulher tem, é a mesma coisa que a gente vai ter entre Jesus Cristo e a sua noiva, que somos nós. Olha como diz a instrução, versículo 22, mulheres, sujeitem-se, cada um ao seu marido, como ao Senhor,
Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitos em tudo aos seus maridos. E a instrução de Paulo aqui às esposas, nesse versículo de 22 a 24 que a gente leu, era para que a gente observasse como a igreja responde a Jesus Cristo. Aqui é um conceito de sujeição, e eu adoro esse conceito, porque Cristo, ele é o maior exemplo de sujeição. Existe um conceito que Cristo nos trouxe, que é sujeição voluntária. Isso é maravilhoso. Deus, na sua forma gloriosa, ele decidiu se tornar carne. E mesmo se tornando carne, Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele olha e diz: não tendo usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou, tornou-se carne e se submeteu à vontade do Pai. É uma sujeição voluntária. Ele diz que ninguém obrigou, ele decidiu fazer isso. Não é uma sujeição imposta, não é algo obrigado, mas ele, em uma sujeição voluntária, ele se submeteu. Mulheres, sujeitem-se ao seu marido, em uma sujeição. Você não é inferior, mas você se sujeita para estar ao lado dele. Assim como noiva de Cristo, devemos nos sujeitar ao Senhor. Ele é o cabeça, ele é o que está à frente, é o que está acima. Por mais fácil que possa parecer isso que eu estou falando, o seu ego, o seu coração e a corrupção que está na sua mente lhe impede de entender as verdades bíblicas. É nisso que ele está falando aqui. Ele está falando que, como nós, a sua noiva, devemos nos submeter a ele. Isso quer dizer que a autoridade não vai estar nas suas mãos. Isso quer dizer que Cristo, como cabeça, ele deve ser o que governa, o que manda, o que denota o governo para você. É preciso ter bem claro no seu coração e no meu coração que ele é Deus e que nós não somos. Sujeitemos a Cristo em uma sujeição e reconhecimento que Cristo é o cabeça da igreja, que ele deve ser o governo sobre a igreja. E Paulo continua falando a respeito das relações entre marido e esposa, mas denotando o papel da noiva que somos nós com relação ao Cristo. Conselho de Paulo aos maridos, que a gente vai ver no versículo 25, denote aí comigo, ele diz assim, ó: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou e se entregou por ela. Ele está dizendo assim, ó, foi intenso, não foi? Isso é intenso, hein, homens? Marido, dê o máximo de amor à sua esposa, faça como Cristo fez pela sua igreja, um amor marcado de entrega total. Amém? O conselho de Paulo aos maridos foi bastante intenso, no qual ele instrui a amar a esposa assim como Jesus ama a sua igreja. Como homem, eu tomo isso como o maior chamado da nossa vida. Para que eu ame a minha esposa como Jesus amou a igreja, isso requer a obra do Espírito Santo em você.
Isso requer um comprometimento total da minha parte, porque Cristo se entregou por completo e sem reservas. O quanto você tem sido entregue ao Senhor Jesus Cristo? Notem que o relacionamento que a gente está fazendo aqui é a alusão, é a sombra, é aquilo que o nosso relacionamento com Deus deve ser. O Senhor Jesus Cristo e você como noiva dele. Então, quando ele faz, você deve amar como Cristo amou. Cristo amou com o amor ágape, que é o amor de sacrifício, que é o amor de entrega. E às vezes você tem várias reservas na sua vida que você não quer mexer, que você não quer sacrificar, que você não quer que ninguém mexa, porque é a reserva que está ali, no cantinho egoísta do seu coração. E você impede que o amor completo de entrega acabe afetando a sua relação com Deus. E aí a sua relação com Deus é um pouco maculada, porque você não quer se entregar, porque você quer um comodismo de um domingo na igreja, você quer um comodismo de receber uma palavra no WhatsApp, ou de ver uma palavra no YouTube, ou de buscar o seu pregador personalizado na internet, porque você vai atrás daquilo que lhe atrai. Na internet existe um grande cardápio de pregadores, e você escolhe a seu bel prazer aquilo que se encaixa com a sua necessidade, e você acaba deixando de ladinho no canto egoísta aquilo que você não quer mexer, porque se o cara falar lá na internet, eu posso desligar, dar pause, mudar para outro site, mudar para outro canal, mas quando a gente está aqui falando para você, você está aí, você dificilmente vai se levantar e ir embora. Pode até acontecer que alguns façam, mas aqui você vai ter que escutar. Você deve se entregar sem reservas para o Senhor. Não existe cota no seu coração, o qual não possa ser entregue ao Senhor Jesus Cristo. A gente fala muito aqui de que tipo de sacrifício, ou o que você pode sacrificar ao Senhor. O exemplo que Paulo está dizendo assim, a sua relação noiva do Senhor Jesus Cristo, era uma entrega total, ágape, é uma entrega de sacrifício. E às vezes a sua vida cômoda, a sua vida inerte no Evangelho, tem estacionado você na relação com o Senhor. A alusão que Paulo fala aqui é uma alusão que nos tira do lugar, nos tira de um comodismo, de um conformismo. Eu sei que você ficou incomodado com a mensagem que o pastor Paulo falou aqui a respeito da viúva, porque aquilo incomoda você, porque aquilo, você não está acostumado a sacrificar tudo, por isso que você fica assim. No dia que você receber essa palavra, e você disser assim, eu estou dando tudo, seja o primeiro a falar que está dando tudo, aí talvez você comece a entender o que é um amor de sacrifício, que é um amor sem reservas. Mas eu sei que você, quando escutou essa palavra, você tentou arrumar desculpas no seu coração e na sua mente para não entregar tudo, porque é automático do coração corruptível do homem, e é aí que a gente deve atacar. É aí que a palavra deve saltar ao nosso coração e modificar quem eu sou. É aí que eu vou dizer assim, Senhor, eu estou entregando tudo aquilo que está no meu coração para que o Senhor destrua e refaça, porque quando eu ouvi essa palavra, algo no meu coração quis impedir. Estranho, tem algo estranho. Comece a tratar isso no seu coração. A relação com o Senhor, que ele diz assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se entregue, se lance, dê um salto aos braços do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma relação que o Senhor Jesus quer com você. E esse texto é bem desafiador,
Porque, como a gente acabou de falar, os textos a respeito da mulher, dos deveres dela, não é fácil você se entregar em submissão voluntária. Porque, como eu falei, o seu ego, o seu coração, ele quer um tipo de destaque. E estar servindo é aquele que está assim, se dispondo a uma humilhação voluntária para dizer assim: você é mais importante do que eu. Isso interfere no coração. A relação aqui é a relação que o Senhor Jesus quer com a sua igreja. Então abra seu coração e comece a tratar isso na sua vida. Quando ele fala aqui, que o conselho de Paulo aos maridos, que a gente acabou de ler no versículo 25, é bastante intenso, no qual instrui a amar a esposa, assim como Jesus ama a sua igreja. E a gente falou que, como homem, isso requer de mim um comprometimento total da minha parte. Isso vai dizer que, para nós, o comprometimento não é apenas envolvimento. O comprometimento, ele vai além do envolvimento. Às vezes você é bastante envolvido com a igreja, mas o comprometimento, ele vai além. Existe uma história que é bastante conhecida, que denota a respeito de comprometimento e envolvimento. Certa vez, a galinha chegou para um porco e disse: vamos abrir um negócio. E o porco, a fim de empreender, disse: vamos embora. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai vender alimento. E o porco chegou para a galinha, e a galinha chegou para o porco e disse: eu vou doar os ovos que eu ponho. Agora que a gente quer que você, porco, você dê o bacon. Aí o porco chegou assim e disse: não. Para quem entende, o bacon é a parte da pele do porco. Ela queria que o porco fosse comprometido e elas apenas envolvido. Então entenda que o comprometimento, ele requer sacrifício. É por isso que o amor que ele fala aqui, nessa alusão de mulher e homem, a gente denota, como a gente falou a respeito de Cristo e a sua noiva, é um amor de sacrifício. Agora, meu irmão, se você está aqui e não lhe custa nada, que amor é esse de sacrifício? Que comprometimento você está tendo? Você tem que começar a entender que o Evangelho, ele é um Evangelho de comprometimento, porque Jesus se comprometeu com você. Jesus, ele olhou as multidões, teve compaixão, e essa compaixão foi o objetivo pelo qual ele veio à terra. Porque lá do alto, antes dele descer, ele olhou e disse: eu vou dar de mim. Lembra da história do porco, querendo dar a pele dele? Cristo fez: eu vou me doar, e ele veio e morreu na cruz. E esse amor tem que contagiar a minha vida e a sua, para que nós, como noiva dele, possamos amar a ele, como Cristo amou a igreja. Na entrega voluntária de Jesus, fomos santificados, feitos limpos, para que o nosso padrão fosse andar em retidão. Verso 26, ele vai dizer assim, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Aleluia! Foi um lavar, foi um santificar. Ele fala assim, um amor marcado de entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. As suas palavras evocam a beleza dela. Esse na versão parafraseada de Eugene Peterson. Ele diz que as suas palavras evocam a beleza dela. Meu irmão, Cristo, ele quer apresentar a sua igreja gloriosa.
Quando Paulo fala esse versículo 26, ele fala aqui uma declaração profética sobre nós que somos a sua igreja. Que ele irá apresentar a si mesmo, como é uma tradição do pai apresentando o filho, a filha ao noivo. Contudo, a obra de Cristo, em sua retidão, é a base da nossa vida perante Deus. Portanto, Jesus apresentará a nós, por causa do trabalho de retidão que Ele mesmo fez na cruz através de nós. Quando Ele fala no versículo 26 que é para santificá-la, tendo-o purificado pelo lavar da água mediante a palavra, Ele está dizendo assim, ó igreja do Senhor, é tão certo como o amanhã que se levanta, que eu vou apresentar vocês incorruptíveis diante do Pai. Isso é muito glorioso, porque quer queira, quer você não, existirá uma multidão gloriosa no céu, e que apresentará a Ele dizendo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Hosana, cantando com um grande bravo de vitória, dizendo assim, o Senhor certamente apresentará a sua igreja sem mácula, porque Ele fez uma obra na cruz, e Ele diz, e é por isso que esses versículos eles são proféticos para nós, porque é certo, hoje meu irmão, você vive à torta e à direita e às vezes cambaleando, eu sei, meu irmão, eu também passo por momentos de não querer, vou nem para o culto, eu passo por isso. Quantas vezes eu não disse para minha esposa, Ju, eu não estou com vontade de ir para o culto hoje. Mas tem dias como hoje que eu venho, e eu olho para trás e digo, como é que eu posso perder isso? Como é que eu posso ter isso no meu coração? Porque é tão bom quando eu estou aqui louvando ao Senhor e o Senhor se manifestando e falando ao meu coração, e aquilo transforma a minha alma num cântico de louvor a Ele, e ali eu sinto a alegria. Mas meu irmão, isso acontece porque o Senhor, Ele já tem lavado você, Ele tem santificado e purificado. O que basta é que você possa compreender e entender isso, e aquilo vai invadindo o seu ser. Mas chegará um momento em que não haverá mais dor, não haverá mais choro. Esse tempo de não querer ir mais, ele vai passar. Existirá um tempo que será eterno, e que você estará diante do Pai, dizendo assim, Senhor, santo é o Senhor, junto com os anjos cantando, santo, 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 porque tão certo como o amanhã que se levanta, Ele santificará a sua igreja, porque a palavra dEle aqui, porque a obra dEle que Ele veio, não é em vão, não foi em vão, tão certo é que isso acontecerá. Versículo 27, ele vai dizer, isso acontecerá para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável no Senhor, aleluia, isso é glorioso, meu irmão, vislumbre a glória do Senhor, isso é viver o Evangelho nessa terra perene, é um vislumbre da glória de Deus. Certo que não aqui nessa vida não podemos entender ou compreender a grandeza da eternidade, porque você é um ser finito. O que marca o seu tempo é um relógio que começa numa hora e termina na outra. Tudo que você começa termina, tudo tem um tempo para você, é por isso que é tão complicado entender a eternidade. É por isso que o que vivemos hoje é um vislumbre da glória. Agora, se você não entender o sacrifício de Cristo, purificou você, lavou você e está apresentando você incorruptível, você não vai entender isso. É por isso que você precisa estar na igreja. Porque apesar de você não querer vir, aqui você vai escutar palavras do Senhor que vai trazer fé e esperança para o seu coração. É por isso que quando eu estou aqui, olho para trás, aqueles dias o qual eu não quis vir, eu digo, como pôde passar no meu coração perder isso? Como pode no meu coração passar de não fazer parte disso?
Meu irmão, eu sei que muitas batalhas você vai lutar, mas o Senhor não mede você pelas batalhas. O Senhor mede você pelo aquilo que Ele fez na cruz. É por isso que é certo que Ele diz: Ele vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Você precisa entender isso. É por isso aqui que o Senhor mede você. O que você deve viver aqui é o vislumbre da glória do Senhor. E vem cá, meu irmão, cá para nós, como isso é glorioso e maravilhoso. Tem dias que parece que a glória vai nos engolir, mas isso não é nem um trisco do que vai ser na glória. A gente vai receber novo corpo, um novo nome, a gente vai estar diante dele finalmente face a face, e você pode louvar a ele como os anjos, santo, 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 e isso por tempo indeterminado, porque naquele tempo não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá choro, essas preocupações passarão, será um tempo glorioso, e é essa a relação almejada pela noiva dele, nós. Jesus se revela a uma noiva que é santa. Paulo se refere ao nosso futuro quando diz que nós, a igreja, seremos uma noiva santa. O conflito de ceder às coisas desse mundo será removido do coração da noiva, aleluia. Seremos santos, puros, para nossa devoção total, entregue, completa ao Senhor Jesus, aleluia. Fato é que aqui, para o vislumbre da glória de Deus, para esses momentos gloriosos com Jesus, a obra do Espírito Santo se faz necessário, porque é justamente Ele que vai ligar a seu espírito com o Espírito de Deus. É por isso que as pessoas que não têm o Senhor Jesus como Salvador pessoal, não entregaram, aqueles que estão afastados, deslocados do Senhor Jesus, eles não conseguem entender esse vislumbre, porque é o Espírito Santo que tem feito isso, é Ele. Notem o papel do Espírito Santo escrito na Bíblia, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Sem isso é impossível vislumbrar a glória de Deus. Existe uma revelação natural, que é a natureza e tudo criado. E isso começa a falar quem Deus é. Só que existe uma relação especial de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E é só aí que as coisas se completam. É fato que o homem é um mau teólogo, porque ele não consegue entender Deus apenas com a relação natural. É por isso que a dependência de Deus, de Jesus Cristo, para completar quem Deus é e a teologia ficar completa, é dependência de Deus. É uma revelação divina, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Como é que você pode vislumbrar a glória de Deus, entender que você é uma igreja remida, lavada, sarada e apresentada inculpável num glorioso dia, sem o Espírito Santo de Deus? Impossível. Impossível. É por isso que o ato de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ela é uma vida nova, porque a antiga vida ela não consegue entender essa lógica. Agora, com o Espírito religado, você começa a adentrar numa nova realidade. É por isso que aquele que se converte ao Senhor e é conduzido ao batismo, porque o batismo é a confirmação da sua conversão. Por que, Cleferson? Precisa confirmar. É apenas a pública profissão de fé, porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está dando continuidade àquilo que o Senhor está fazendo e você se batiza. Amém?
Aqueles que estarão aqui no próximo domingo pela manhã entenderão melhor isso. Mas, meu irmão, o Espírito Santo, ele dá a visão completa de encontrar e conhecer quem Deus é. Ele dá a consciência de que essa busca de conhecer a Deus, ela é real, ela é palpável. E o que é que você quer dizer com isso, Clécio? Quero dizer que modifica a sua vida, que muda seu jeito. É por isso que não existe conversão sem transformação, é impossível. Porque aquele que conhece a Deus e a verdade, ele traz uma libertação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa libertação vai fazer com que você comece a agir, a fazer coisas da forma diferente. Porque não mais preso, não mais sobre um jugo, agora sobre a graça do Senhor, sobre o benefício que Ele lhe deu. E aí, de uma forma voluntária, como diz o texto, você começa a se submeter ao Senhor Jesus Cristo. Isso é glorioso, isso é majestoso. Então, da mesma forma, versículo 28, acompanhe comigo. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Aleluia! O corpo precisa ser nutrido e fortalecido. Você sabe disso. Mas quando você não se alimenta, você fica fraco. Essa talvez seja a realidade de vida de muitos. No capítulo 29, na parte final, ele diz que quem alimenta a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Jesus nos alimenta. Falar palavras que nos fortalecerão. O alimento da igreja do Senhor é as palavras do Senhor Jesus Cristo. Elas é que trazem para o nosso coração aquele ânimo e aquilo que nos traz forte, aquilo que nos faz vivos, aquilo que nos faz vibrantes. É interessante porque, diante dessa realidade, Pedro falou: para onde eu devo ir, Senhor? Que só Tu tem as palavras de vida. Você sabe que quando você come o alimento, a sua vida se fortalece. Você precisa daquilo para se manter vivo, em pé, forte e saudável. O alimento, ele alimenta a sua vida bios, que é a sua vida biológica. Quando Cristo fala, quando Pedro lá em João 6:68 ele falou: para onde eu vou se só Tu tem as palavras de vida eterna? Ele está falando de uma vida, não vida natural, biológica. Ele está falando de uma vida zoe. Ele está falando de uma vida de Deus, que lá em João, eu esqueci o capítulo, mas no versículo 10 vai dizer que é vida e vida em abundância. Essa vida abundante, que é a vida zoe, é dessa vida que a igreja do Senhor é alimentada. Agora, meu irmão, como é que você vai se alimentar da palavra de Jesus se você não lê sua Bíblia? Como é que você vai se alimentar e se manter forte na relação com o Senhor? Lembre que tudo isso que aqui que a gente está falando é a respeito da nossa relação como igreja ao Senhor Jesus Cristo. Como é que você vai se manter forte e firme se você não ora ao Senhor? Se você não escuta palavras deles em oração? Porque a oração não é apenas falar, oração é uma conversa. Você fala e escuta. Amém? Como é que você vai se manter forte se você não tem ouvido as palavras do Senhor? Para onde eu vou, Pedro falou, se só Tu tem as palavras de vida? Final do versículo 29 ele vai dizer: antes o alimenta e cuida, como Cristo faz com a sua igreja. Cristo, Ele já deixou para nós a sua Bíblia Sagrada, que é alimento para a nossa alma. Você foi criado
com a ideia de que Jesus falaria as nossas vidas. Você foi criado com a necessidade de receber palavras vindas do céu e derramadas sobre sua vida. E se você não ouvir as palavras do Senhor, você vai ter a necessidade de ouvir alguma palavra. E aí que mora o perigo. Que tipo de alimento tem nutrido você? É fato que existe uma guerra entre espírito e carne dentro de você e dentro de mim. Vai ganhar quem se alimentar mais. Na guerra que Paulo fala, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu até tento, mas o mal que eu não quero eu faço. Essa guerra que existe dentro de mim e você, vai ganhar quem se alimentar mais. Se você alimentar o Espírito vai prevalecer na sua vida. Agora, se você alimentar a carne e não der ouvido às palavras de vida que o Senhor Jesus Cristo aqui falou, e que Pedro tanto, em uma forma desconcertante, falou para onde ele iria, e aí isso vai alimentar a sua vida, e vai trazer vida abundante para você, como diz lá em João. Quando você precisa fortalecer a sua vida espiritual, o único que poderá fortalecer será ouvir as palavras de Jesus Cristo. Quando se trata de vida espiritual, apenas Cristo pode suprir isso em você. Apenas as palavras da eternidade poderão nutrir você. Em todo o nosso relacionamento, Deus decidiu do céu que deveríamos ter pessoas em nossas vidas que corresponderiam à necessidade de ser cuidados e valorizados. Esse papel é determinado na nossa vida por nossos pais, nossas mães, nossos amigos, nossos cônjuges. Eles se importam conosco. E eles também têm esse papel de cuidar, de se importar. O método principal que Deus utiliza para mudar cristãos fracos é fazer com que sintam-se o quão Ele estima você, o quão Ele quer bem você, o quão Ele é apaixonado por você, o quão Ele quer tirar você de uma situação, o quão Ele se importa. Às vezes, quando eu estou orando por alguém, eu digo, Senhor, o Senhor se importa mais com ele do que eu estou falando, do que eu posso me importar. Se eu me incomodo com a situação do meu irmão, o Senhor deve estar chorando, porque não existe ninguém no mundo que entenda e se importe mais do que o Senhor. Mas o Senhor tem dado tão graça à minha vida, que eu tenho experimentado um pouquinho daquilo que o Senhor sente, e é por isso que eu oro ao Senhor, que o Senhor abençoe meu irmão. Nesse afã de orar ao Senhor pela ajuda às pessoas que estão ao meu redor, o Senhor me questionou algo que eu ouvi há muito tempo, que eu não sei de onde, mas aquilo veio no meu coração dizendo assim: não ore por aquilo que você pode ser resposta a Ele. Não peça a Deus aquilo que você pode ser resposta ao seu irmão. Você fala, Senhor, ajuda ele. Você pode ajudar ele? Posso, tenho condições. Então não ore por isso, porque você é a resposta para ele. O Senhor tem levantado uma igreja. Então, se você não é a resposta, aí você ore. Agora, se você é a resposta para o irmão, você não deve orar ao Senhor. Nossa, eu escutei isso há um tempo e isso veio no meu coração. Eu disse, Senhor, é isso mesmo. Eu só vou orar ao Senhor por aquilo que eu não puder e não tiver nas minhas capacidades, na minha força. Agora, o que tiver, eu vou fazer. Senhor, me dá a graça para isso. E é interessante porque a nossa relação com o próximo, ela deve mostrar quem Deus é. Minha pergunta no começo é: as pessoas estão perguntando, onde está Deus? E Deus está perguntando, onde está a minha igreja? Toda vez que um morador de rua olhar para o céu e dizer assim, onde está Deus?
Isso deve doer no seu coração. Isso deve incomodar você. Você vive muito bem. Às vezes você não se importa como deveria se importar. Salmo 17, versículo 6 e 8, ele vai dizer: eu clamo a ti, Deus, pois tu me respondeste. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com tua mão direita salvas, e os que em ti buscam proteção contra aqueles que o ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Esse é o tipo de proteção que o Senhor estende à sua igreja. Aquele que protege, aquele que acolhe, e aquele que, como diz lá em Deuteronômio, repetido lá no escritor de Hebreus, nunca te abandonará, nunca te deixará. Esse é o Deus. O fato é que o diabo ele tem tentado colocar no nosso coração que somos pecadores irremediáveis. Tem tentado colocar na nossa cabeça que a nossa condição é uma condição irremediável. Se eu estou mal, eu vou ficar mal e é aqui que eu quero ficar. Isso vai vir forte no seu coração por influência maligna. É interessante que o inimigo ele quer desgastar a nossa vida com muitas acusações, muitas condenações. Ele quer que sintamos como pecadores irremediáveis, para que a gente desista, para que a gente abra mão. São esses momentos que devemos ser cuidados pelo amor de Cristo. São esses momentos que o irmão que está passando necessidade vai esperar que você estenda a mão para ajudá-lo, para que você seja a resposta da oração dele. É por isso que Paulo, diante disso tudo, no versículo 32, ele vai dizer: realmente isso é um grande mistério. Eu refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O mistério como Jesus trata a sua igreja, como levará a sua igreja ao amor maduro, que precisa ser entendido, e um modelo no qual devemos tratar uns aos outros. É essencial que entendamos que nos tornemos quem devemos ser quanto a noiva de Cristo, a sua igreja. Amém, meu irmão? Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode ficar de pé?